Seja bem-vindo ao canal do Professor Bonassoli. Vamos assistir mais uma aula? Vem comigo! Nosso assunto de hoje é desconto racional e bancário. Vamos lá? Vamos partir para a definição, então, do que é desconto racional e bancário. O termo desconto se refere ao abatimento ou redução de determinado valor. Em finanças, desconto é um adiantamento de recursos feito pelo banco sobre valores dos respectivos títulos, duplicatas ou nota promissórias. Nesta operação, o cliente recebe antecipadamente o valor correspondente, às suas vendas a prazo. Entretanto, o cliente não recebe o valor total, pois são descontadas taxas sobre esse valor. Então, se for fazer uma operação no banco, lógico que o banco vai descontar antecipadamente a respectiva taxa de juros e o valor do IOF, se for o caso. Admite-se dois tipos de descontos, o desconto legal e o desconto racional, legal racional, e o comercial. Desconto legal racional é calculado a partir do tipo de juros correspondente. Então, esse desconto legal, o que é? É o desconto quando você fornece, por algum motivo, um desconto para alguém pagar. Por exemplo, um desconto para pagamento à vista. E o desconto legal, o desconto comercial, é aquele feito através de uma operação financeira, um banco comercial, ou um banco de fomento. O desconto bancário é calculado sobre o valor nominal do documento. Então, o que está na face do documento é o que é cobrado. Para a fórmula, ambos a gente calcula assim, D igual N vezes I vezes T. Ou seja, D é desconto efetuado, N valor nominal do documento e taxa de juros do desconto e o tempo. Desconto e duplicatas. A operação de desconto e duplicata ela envolve a negociação de um título de crédito com data anterior ao seu vencimento. O banco faz uma cessão de direitos existentes sobre o título em troca de uma compensação financeira. Nas operações de descontos, os bancos comerciais apresentam os seguintes encargos financeiros, cobrados sobre o valor nominal do título. O valor de resgate e pagos à vista, descontados no momento da liberação dos recursos. A taxa de desconto, que é uma taxa nominal, geralmente em bases mensais e empregada de forma linear. O desconto de duplicatas, nós temos ainda o imposto, que é o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, e que é calculado linearmente, ou seja, só multiplicando pelo número de dias, sobre o valor nominal do título e cobrado no ato da liberação dos recursos. Isso é um dinheiro que não fica com o banco. O banco tem que recolher para o governo. Daí nós temos ali também taxa administrativa, que é cobrado pelas instituições financeiras para cobrir despesas de abertura, concessão e controle de crédito. É cobrado de uma única vez sobre o valor do título e descontado já na liberação dos recursos. Então, além do juro, além do IOF, tem mais essas taxas de abertura de crédito, que normalmente o pessoal chama de TAC, que também incide em outros tipos de financiamento, que nós vamos ver aí para frente, como é que calcula, Então, nós temos aí, nesse caso, esse desconto dessa taxa. Esses encargos financeiros de desconto bancário são referenciados para o cálculo de seus valores monetários, pelo critério de juros simples.
Evidentemente, para uma apuração rigorosa da taxa de juros efetiva dessas operações, é adotado o regime composto, conforme nós já discutimos anteriormente aí em outras aulas. Um título de, por exemplo, um título de 40 mil foi descontado 2 meses antes do seu vencimento, sendo 3,8 de ao mês, né? A taxa de desconto bancário, o IOF é de 0,41. Vamos determinar o valor líquido liberado. Aqui eu quero fazer um parênteses, porque atualmente essa nossa nova geração, né, que nessa época que nós estamos vivendo com meios eletrônicos, as pessoas não sabem mais o que é uma duplicata, o que é um título, né, chamado duplicata, que é usado para fazer o desconto. Então, o que é a duplicata? Eu vou explicar como que era feito antigamente, na minha época, né? Vamos dizer, não sou tão velho assim, mas não, né? Não cheguei nos 100 anos ainda. Acho que só começa a envelhecer depois dos 100, né? A gente fazia o seguinte: era feita a venda, com a venda emitia-se a nota fiscal. Daí existia nas empresas um setor chamado faturamento, que ele ia fazer a fatura. Então, em cima da nota fiscal, ele emitia um documento chamado fatura. Nessa fatura iam os dados, né, da compra e com vencimento, e também era anotado se o título estava em cobrança bancária, qual era o banco. Tinha algumas anotações que iam na fatura. Junto com a fatura era feito datilografado, né, no tempo da datilografia, era datilografado uma espécie de, assim, de diploma, vamos dizer assim, não é um diploma, uma espécie de diploma, que era o título chamado duplicado. Por que era duplicado? Porque era a cópia da fatura. Então, você tinha uma assinatura de emissão pela empresa, você tinha um local para o aceite, onde o cliente aceitava aquela duplicata, aceitava a dívida, e no verso você colocava um carimbo de endosso, escrito assim: pague-se a fulano, né, podia ser o banco, pague-se o banco, né, banco tal, banco X, ou a sua ordem. Ou seja, aquele título ainda podia ser passado para frente, porque era um título de crédito. Então a duplicata é um título de crédito e é endossável. Então você pode passar isso para frente. E ainda saía uma terceira cópia que, por incrível que pareça, a gente colocava em ordem de vencimento para fazer o fluxo de caixa. E existia ainda uma quarta cópia que algumas empresas faziam, né? Pelo menos uma das empresas que eu trabalhei fazia essa quarta cópia, que colocava-se em ordem alfabética para fazer a conta corrente do cliente. O setor de cobrança tinha um trabalho enorme, porque era de lá que saía, né? Então, tinha o faturamento, setor de cobrança, e que fazia todo esse controle, né? Nós sabíamos, por exemplo, quais os clientes e quais as duplicatas que estavam comprometidas com operação de desconto, que estavam em cobrança simples, que estavam em garantia, né, de operações de conta garantida e etc. Então essa curiosidade aí é só para a gente relembrar qual que é a origem do nome duplicata, né? Duplicata de cliente, duplicata de fatura, que era o nome dado na época. Hoje é tudo feito eletronicamente. Então agora para aqueles que estão ingressando no ramo de finanças, contabilidade, administração, economia, que estão estudando, né, essa disciplina, ela faz parte do currículo de vários cursos. E é interessante saber esse histórico, né? Hoje é feito, né, para quem não sabe, é feito eletronicamente. Eu, por exemplo, sou empresário também. Eu tenho um escritório onde eu tenho contabilidade, consultoria, faço, né, é, serviço, faço folha de pagamento, tenho feito abertura de empresas,
sou perito, né, contábil, perito judicial, então a gente emite títulos para fazer a cobrança mensal dos nossos clientes, seja ele de contabilidade, auditoria, consultoria, né? E os títulos são emitidos eletronicamente, então o meu sistema gera a nota fiscal, que manda para a prefeitura automaticamente, os RPS, a prefeitura devolve para a gente a nota fiscal. A nota fiscal eu mando automaticamente por e-mail para todos os clientes e na sequência eu emito o boleto bancário, que também eu mando automaticamente, né, num clique para todos os clientes, simultaneamente. Então, vamos ver como as coisas facilitaram. Antigamente a gente fazia uma a uma, envelopava aquela fatura. Então hoje não, já manda o boleto direto para o cliente no vencimento desse programa e paga no banco. E para o banco, a gente envia o arquivo, né? O KNAB 240, né? Eu uso o 240, e onde o banco processa aqueles títulos, e quando o cliente tem DDA, já aparece direto no DDA do cliente, que é o débito automático autorizado, né? Tem muitos clientes que tem, e fica lá naquele banco. Pode ser pago em qualquer banco, que todos os bancos vão enxergar esse título. Então, hoje em dia, a coisa é fascinante. Então, eu sempre comento isso com os meus alunos, né? A origem da duplicata, que hoje é uma coisa fantástica, né? Aquele tempo, né, quando você fazia duplicata datilografada, você tinha que ser bom em datilografia, né, para fazer o faturamento, fazer o controle, né, tinha que datilografar aquelas contas correntes para fazer o controle do cliente. A contabilidade também lançava, abria conta por cliente. Hoje em dia tudo é feito automatizado, né? Mas, gente, esse parênteses é interessante para que vocês tenham uma noção da origem das coisas, né? Muitas vezes vocês já começam, já são da era informática aí, né? Uma geração que já nasceu informatizada. Vocês procuram às vezes aprender mais sobre o sistema e apertar botão do que como que era feito, como que é feito. Mas qual que foi a origem? Qual foi a lógica? Então vamos falar de lógica, já que o nosso curso é de lógica, né? Raciocínio lógico financeiro, raciocínio matemático financeiro. Então não, a gente precisa saber as origens. Então são coisas que perduram e os nomes também perduram, né? Duplicata descontada. Os meus alunos de contabilidade sempre, professor, o que é, o que vem a ser duplicata descontada? E por que é duplicatas a receber? O que significa o nome duplicatas? Por que duplicata? Duplicatas a receber. Então eu já até explico assim, duplicatas a receber de clientes. Daí eu dou essa explicação que eu passei para vocês agora, né? Sobre a origem do nome duplicata e o que é duplicata. Então, gente, resumindo aí, a duplicata é um título endossável. Hoje o endosso é feito eletronicamente. Então você tem que abrir um contrato no banco, né, para descontar. E esse contrato, depois de aberto, você manda para uma certa carteira os seus títulos. Então, automaticamente, se você tem o contrato, você aciona via software, né, a liberação do recurso, caso você queira descontar. Quais os títulos que você quer descontar e tá já, geralmente, já não tem limite pré-aprovado, já sai o desconto automaticamente e sai o dinheiro na tua conta. Interessante, né? Sempre ter uma explicação a mais da origem das coisas. Mas vamos ao exemplo que nós falávamos aqui sobre desconto bancário, né? Então, o título de 40 mil, que é o que vocês têm aí na tela, foi descontado 2 meses antes do seu vencimento. Então, já sabemos que o prazo é 60 dias. A taxa é ao mês, 3,8, e o F 0,0041 ao dia. Ah, professor, mas esse UF já mudou, já não tem mais, o já é ultrapassada essa informação. Gente, o que não está ultrapassado aqui é a forma de se fazer os cálculos, tá, né?
Porque tudo que eu estou falando para vocês pode mudar amanhã. Então, se vocês forem assistir esse vídeo além de 2020, que é o que vai acontecer, vocês vão ficar, vai estar no YouTube, vai estar liberado lá para vocês estarem assistindo gratuitamente, né? Essas minhas aulas. Vocês, né, poderão encontrar muita coisa que está desatualizada, porque o tempo desatualiza. Mas os princípios básicos não mudam, tá? Então a matemática financeira está aí já, pelo que a gente tem conhecimento, de 4 a 5 mil anos ou mais, que a gente tem conhecimento dos primeiros registros, e os princípios continuam iguais. Assim como eu espero, né, que esse vídeo aqui, vocês vão estar aproveitando ele para conhecimento de vocês por longos anos. Vamos ver o resultado disso aqui, como que foi feito. Nós temos lá que o valor nominal do título, 40 mil, fazendo a continha usando a fórmula do desconto, né? Que também não tem nada diferente da fórmula do juro. Então o valor nominal só mudou ali, que no lugar do C, do CIT, né? Tá NIM. Então, mas a fórmula é a mesma. Quem sabe fazer uma, faz todas. Entenderam? Então o que é o NIM? É o capital vezes a taxa, que é o I, vezes o T, que é o tempo. No caso, nós usamos N maiúsculo e N minúsculo. Poderia ter usado capital vezes juro vezes tempo, ia dar a mesma coisa. Então, nós temos ali o valor do desconto, que agora nós estamos calculando inverso, ao invés de calcular juros, estamos calculando desconto, 3.040. Mas o IOF. O IOF é sobre, olha, vejam como que o governo cobra bem, gente. Olha lá, 40 mil vezes 0,0041 vezes 60, 98,40. Não é sobre o rendimento, não, IOF, é sobre operação. Então o nome é sobre operações, é sobre o valor total, sobre o valor nominal. Então a coisa não é fácil, não, gente. Não é moleza. Banco vai cobrar mesmo a parte dele. Entendeu? Bom, o valor líquido é só subtrair isso, aí nós temos o valor descontado. Por isso que se chama operação de desconto. Vamos calcular agora o custo efetivo dessa operação. Então, nós temos ali CE e a fórmula, né? Então, nós vamos dividir o valor nominal pelo valor líquido. Entenderam? Ó, valor nominal pelo valor líquido. Como nós estamos tratando de taxa, ele vai dar aqui a taxa, nessa conta, ele dá a taxa montante, taxa total. Geralmente ele vai dar 1, alguma coisa. Entende? Então o que nós fazemos? Nós vamos primeiro fazer 1 menos essa taxa para tirar o principal, né, o capital, e multiplicar por 100 para transformar a taxa em efetiva. Normalmente a gente não faz, né, multiplicação por 100, porque subentende-se já que ela é automática. Se der 0,10, por exemplo, ou 0,04, nós sabemos que a taxa é 4%. Então, eu estou colocando aqui para fins didáticos, né? Porque nenhum matemático de plantão aí vai dizer, professor, mas por que você tem que multiplicar por 100 se ninguém usa multiplicar por 100? Eu multiplico por 100 porque fica mais fácil para os meus alunos entenderem essa mecânica de encontrar a taxa. Você já multiplicando por 100, você já tem a taxa aí efetiva, ok? Então aqui para encontrar o custo efetivo, valor nominal e valor líquido. Então é o resuminho da fórmula aqui, né? Como que nós vamos fazer essa conta? Então eu vou passar aqui para o próximo slide. Então nós temos lá o cálculo feito pela conta. Estou dividindo. Ó, como eu disse para vocês, vai dar uma taxa de 1, alguma coisa. Então basta fazer 1 menos para tirar esse 1. Porque esse 1 aqui, sempre que tem um 1 ou 2 aqui na frente, nós estamos calculando o montante, né? Então eu estou tirando o montante porque eu dividi 2 montantes com 2 montantes. O montante nominal e o montante líquido. Então, automaticamente o resultado tem que ser
montante. Isso é lógica matemática. Se eu estou dividindo aqui dois montantes, montante nominal com montante líquido, automaticamente o meu resultado vai ser um montante, 1, a partir de 1 aqui é montante, tá? Não é a taxa de juro. Tirando essa taxa do montante, eu tenho lá que meu juro foi 0,0851, só que 0,851 é o mesmo que 8,51. Então, vezes 100, eu tenho que a minha taxa aí é 8,51%. Então, essa foi a minha taxa efetiva total, certo? Lembrem que a operação foi feita para um desconto de 60 dias. Se eu tenho 60 dias, significa que eu vou ter que encontrar qual é a taxa mensal. Vamos ver isso aí? Então, cálculo do custo efetivo mensal, que é o que pedia o problema. Calcular o custo efetivo mensal. A taxa tem que ser descapitalizada. Aqui que entra, novamente, a descapitalização de taxa, que é o juro composto. Como que descapitaliza uma taxa? É sempre a potência do inverso, né? Porque a potenciação, quando eu vou encontrar a taxa total, eu elevo a potência para calcular juro composto, não é isso? Então, notem aqui onde que eu estou com o mouse, que a taxa está com o inverso. Se são 2 meses, então, ao invés de levar a n igual a 2, eu vou levar n igual a 1 sobre 2, porque o inverso da potenciação aqui tem que ser a multiplicação. Então, aqui eu vou descapitalizar. Eu vou encontrar uma raiz enésima. Gente, isso aqui é macetezinho matemático, faz parte da matemática. Como que eu faço isso? Bom, novamente eu estou pegando 1, que é a taxa do montante. Então, o que eu fiz aqui? Vai dar 0, fazendo a continha, 0,417. Que, novamente, 0,0417 é 4,17%. Eu multipliquei por 100 só para vocês saberem de onde que saiu o 4,17. Não era necessário. Novamente aviso aí, né, os matemáticos de plantão, que isso aqui não era necessário, né? Mas nós não estamos, né, numa aula presencial, é uma aula gravada. Então eu vou colocar o 100 ali para ajudar vocês a entender melhor, ok? Então me perdoem por ajudar vocês a entender melhor. Cálculo do custo médio ponderado. Vamos lá. O que é esse custo médio ponderado? O médio ponderado é porque você tem valores diferentes, né? Se tem valores diferentes, tem que calcular fazer a ponderação. Então, o cálculo do custo efetivo de vários títulos descontados requer a ponderação dos valores. Geralmente, as empresas efetuam desconto de mais de um título na mesma operação. Então, como forma de garantia, né, os bancos geralmente não admitem a concentração de mais de 20%, outros 25%, do mesmo cliente por operação. Assim, eles vão reduzir o risco. Agora, tem banco que faz, ele admite a concentração, mas ele aumenta a taxa, porque o risco dele está maior. Tudo bem, quer descontar 50% de um cliente, 50% de outro, para formar o total da operação, né? Está dando concentração de 50-50. Perfeito. Eu, se sou banqueiro, eu vou cobrar a diferença. Claro, o risco é muito grande. Se um cliente não pagar. Uma outra coisa que vocês devem saber aí. Se o cliente não pagar o título, ele automaticamente é debitado na sua conta corrente. Se não tiver saldo, Deus o livre.
O gerente vai ligar para você na tua casa antes de sair da casa, se você é o gerente da empresa, o diretor, o dono, o proprietário, o sócio, o CEO, sei lá o nome que tem na sua empresa aí, o executivo, né, que cuida das finanças. Com certeza ele vai te tirar da cama, porque ele já viu isso. Na hora que ele acordou, já perdeu o sono de madrugada, ele vai descontar na tua banco automático. Desconta na sua conta. Cálculo do custo médio ponderado. Vamos ver como é que faz isso? Nós temos aqui o exemplo. Então, admita uma empresa que tenha apresentado ao banco o seguinte borderô de duplicata para desconto. Gente, borderô, que antigamente a gente escrevia borderaux, né, do francês, borderô, é uma listagem, né? Hoje é tudo eletrônico, tá? Pelo amor de Deus, não vamos chegar na empresa lá e dizer assim, cadê aquele formulário de borderô ou de borderaux que eu quero mandar para o banco? Não existe mais isso, gente. Então não existe borderô, tá? O borderô é eletrônico. Hoje em dia a gente chama arquivo, né? Vou ter que mandar o arquivo eletrônico, o QNAB 240, 400, né? O 400 nem usa mais. Mandar aquele arquivo para o banco. Então no arquivo para o banco vai os títulos marcados, né? Que você vai querer descontar. Ou você tem um software que faz isso. Você relaciona o que está na carteira e marca. Simplesmente marca aqueles que você quer fazer o desconto. Nós temos aqui um exemplo, ó, duplicata AA, BB, CC, DD, aqui seria o nome do cliente. Valor nominal de cada uma e os prazos para desconto. Então nós vamos ter que calcular aí cada uma dessas, né? Vamos lá. Então o cálculo do custo médio ponderado. Então a taxa de desconto é 4,5 e o F, né? Vamos continuar usando o 0,041 ao dia. Eu nem consultei, gente, para ver se essa taxa é a que usa hoje. Então, se não é a que usa hoje, não tem problema. O importante é fazer a conta, tá? Se quiserem saber o cálculo correto, é só procurar no Google aí que vocês vão encontrar a taxa de IOF atualizada para desconto, ok? É provavelmente que aumentou já, né? Porque tudo nesse país aumenta. Vamos lá. Determinar, primeiro, valor do desconto calculado pelo banco, valor líquido liberado ao cliente e o custo efetivo mensal médio ponderado. Vamos lá, como é que calcula isso? Então eu tenho as duplicatas, a A, B, B, C, C, na parte de cima, né, o valor nominal. Daí, de acordo com a formulazinha aplicada pelo número de dias, eu não vou mostrar para vocês aqui a memória de cálculo, depois vocês façam isso, resolvam e confiram para ver se a minha conta está certa e para aprender a fazer, tá bom? Eu já fiz direto aqui, ó, né, usei uma planilha, o IOF da operação, né, valor líquido que deu cada duplicata. E o total, né? Eu tenho a soma e tenho o total aqui de cada valor. Me deu esse líquido aqui de 81.205,96. Bom, agora que nós vamos calcular o custo, né? Aqui foi o valor liberado. Qual que é o custo efetivo? Usando aquela mesma fórmula, eu vou dividir o montante nominal pelo montante... Opa, passou aqui. Vamos lá para a explicação. Pelo montante liberado, né? Eu encontrei a taxa de 5,9%. E já tenho a média de dias também, que é 36,1744. Como não existe 1744, 36 dias. Eu teria que transformar em horas, isso aqui seria ridículo, né? Então, descontei a minha média de desconto dos títulos, foi 5,9%, né, para 36 dias e, né, 17 vezes 60, né, aproximadamente 13 minutos ou alguma coisa de, né, ridículo. Então não precisa transformar esse 17 aqui em horas. Tá? Só dias está suficiente, 36 dias. Então nós temos lá
como que foi feita essa ponderação? Então, foi feito da seguinte forma. Qual que é o fator de ponderação que nós usamos aqui? Os dias. Então, eu estou multiplicando ó, e somando, multiplicando e somando, multiplicando e somando todos os títulos, tá? Para encontrar o prazo médio de ponderação. Então, aí nós temos a memória de cálculo. Fui multiplicando, ó, multiplicando e somando, somando, somando. Deu 3 milhões, né? Isso aqui é a ponderação, que eu dividi pelo valor nominal. Então, deu 36,17 dias. Ok? Vamos lá para agora em cima da taxa efetiva. Então, a taxa efetiva, né? Deu 5,9. Então, 5,9 tirando 1 do montante, né? Sempre não podemos esquecer disso. Multiplicando por 100 de novo para vocês encontrarem já direto aqui o percentual de 4,87 ao mês. Então, a taxa que deu 5,9 para aquela média de 36 dias, a taxa efetiva mensal foi de 4,87 ao mês. Gente, uma pechincha. Eu acho bem alto, viu, essas taxas de juros. Bem alto. Mas não está muito longe da realidade que os bancos, acredito eu, que estejam cobrando atualmente para fazer uma operação, né, com esses valores aí. Tem clientes VIP, né, que tem taxas diferenciadas. Daí o banco aplica, né, num valor baixo. Subsidiado nada. Então, o banco não perde, tá? Não se preocupe com o coitadinho do banco. O banco existe, é ótimo. Nós precisamos deles, né, para poder alavancar a economia. Mas o banco não perde dinheiro, não, tá? Então, deixa eu encontrar o meu ponteiro do mouse, está aqui. Vamos para o próximo. Pessoal, estava tão gostoso a nossa conversa aqui, mas acabou. Então, o que eu tinha para passar para vocês hoje sobre desconto racional e bancário, eu passei. Então, estudem, continuem estudando e nos encontramos aí na próxima aula. Não deixe de colocar seu like, deixar aí o seu joinha, fazer inscrição no meu canal, né? Tem que fazer inscrição no meu canal aí para me ajudar, para continuar dando essas aulas, esse bate-papo nosso, com bastante continuidade, porque vocês sabem, né, que professor vai sempre no sacrifício. Trabalha mais fora de sala de aula do que dentro de sala de aula, né? E agora com essa pandemia do Covid que nós estamos vivendo, né? Esse vídeo foi gravado em 2020 e olha a data ali, 24 de dezembro de 2020, véspera de Natal. Estou gravando mais um videozinho para vocês, porque já em fevereiro eu retorno às aulas, né? Então vocês já têm assunto aí para estudar, ok, gente? Então, até mais.